Fala pessoal, bem-vindos à sexta edição do Security Talks. Estamos aqui muito felizes com o nosso parceiro estratégico Avantia e hoje com um convidado muito especial, Osmar Aguiar Júnior da Leroy. Bem-vindo, Osmar. Ele que é gestor de risco, segurança corporativa, tem um desafio importante aí. Muito obrigado pela presença e bem-vindo para o nosso Security Talks. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é um privilégio estar aqui para a gente falar de segurança, falar de governança, risco, controles. Obrigado, Maurício, é um prazer estar aqui contigo, um grande amigo, né? Um excelente profissional. Obrigado aí pelo espaço para a gente falar. Boa, e aqui do meu lado eu tô com o Maurício Tchatcho, ele que é head da Avantia, sócio, partner e parceiro estratégico nosso aqui, direto dos estúdios do CT. Mauricião, bem-vindo. Mais um episódio especial aqui. É isso aí, isso que eu ia falar. Mais um episódio, a gente aqui feliz de estar com você, né? E principalmente com um amigo, que é o Osmar, né? Um amigo que a gente criou na nossa carreira profissional, né? Então, muito feliz de estar aqui com você, Osmar, e você poder dividir a sua experiência com toda essa turma que está do outro lado lá, ansiosa para saber de muita coisa do seu dia a dia, tá? Então, muito obrigado pela sua presença. Tiagão, muito obrigado mais uma vez pelo apoio. Aí da CT Hub, enfim, toda a turma. Por favor, eu acho que eu faço a pergunta agora. Agora é contigo, tá, Maurício. A gente saiu fora e não conseguiu, né? Não, é assim, é ao vivo e a cores. Vamos lá. Bom, Osmar, primeiro, de novo, obrigado por você estar aqui. A ideia aqui é a gente passar experiência, passar conteúdo, que é o mais importante para a nossa área, que é carente, né? E tem muita gente importante executando muita coisa dentro do seu dia a dia. Mas a gente sabe que às vezes não é possível dividir, expor, e esse momento é que a gente está fazendo aqui, tá? Dentro da sua linha na área de riscos, né, que você é o cara que cuida dessa área de risco, compliance dentro da Leroy, e eu gostaria que você passasse para a gente um pouco da sua experiência, de como é você juntar segurança patrimonial, câmera, compliance, como é que é esse seu dia a dia nessa área, e como é que você faz isso? Maurício, interessante a pergunta, né? Porque todo mundo lá no passado só falava de câmeras, infraestrutura, né? Cabeamento, e hoje é uma área de governança, né? Quando a gente fala de governança corporativa, tem que ter um sistema integrado de segurança. A gente adotou um conceito chamado SIS, que a gente leva para o mercado, é o Sistema Integrado de Segurança. Hoje, não é só mais a tecnologia. Então, são pessoas, né, em primeiro lugar. A gente fala que a pessoa tem que estar totalmente envolvida, que é um ativo atualmente, né? E a gente não vive sem a inteligência das pessoas. Todo mundo fala de inteligência computacional, mas a inteligência das pessoas é que move ali. E governança, políticas e processos, né? Ter disciplina nos processos, aderência às regras. A gente fala muito isso. E a tecnologia é ao favor. Então, você junta os três pilares, isso que faz, de fato, uma governança que ela funcione adequadamente. Então, não é só o cabeamento, não é só a câmera, né? Então, olhar para a governança de uma forma séria e olhando para o negócio, olhando para todos os processos dentro da sua indústria, dentro do seu negócio. Então, é assim que a gente tem que seguir, dessa forma. E só uma pergunta ainda, dentro dessa pergunta. Obviamente você acompanha um processo já definido dentro do seu grupo, né, da sua empresa onde você trabalha. Você teve que fazer uma adequação para a realidade do Brasil, ou você é meio que um copia e cole? Isso não é demérito, não, é só simplesmente para saber se existe essa margem de ajuste, né, de calibragem para você atuar dentro do dia a dia. Primeiro, quando a gente fala em governança, né, é conhecer bem o negócio. Então, as práticas de governança, a gente fala dos pilares dentro de uma governança corporativa, que é a gestão de riscos, os controles internos, a auditoria interna e o compliance. A gente fala do famoso GRC, né? Eu gosto de falar que o GRC é governança, risco e controle, mas o C ele tem um seu quadrado que tem o compliance ali envolvido. Então, entender quais são os riscos do seu negócio, sempre olhando para o negócio. Então, quando você olha um planejamento estratégico, seja de qualquer indústria, ela nacional ou estrangeira, olhando também para o grupo, o direcionamento estratégico do grupo, e trazendo para o Brasil, tropicalizando, nacionalizando aí, quais são as necessidades do board nacional e internacional.
olhando seus critérios de risco, fazendo uma análise, né, dentro dos pilares. E aí você olha o pilar estratégico, o pilar financeiro, o regulatório, operacional. E quando a gente fala em segurança, está muito no pilar operacional, mas sem deixar de olhar para o estratégico. Então, se todo mundo, todo profissional, se tiver uma visão estratégica do negócio, olhar para a sua empresa, tanto nacional quanto internacional, vai tocar uma diretriz conforme o grupo, o board definir e os diretores que estão tocando a operação. Muito legal. Bacana. O varejo é muito importante, né? A gente sabe da importância do varejo, da magnitude, mas quando a gente fala em varejo, tem um pilar muito importante que é a prevenção de perdas. Prevenção de perdas é margem na veia, né? Isso. Então tem que ter essa inteligência, essa governança. Fala um pouquinho pra gente da dimensão que você representa aí, de lojas, pessoas é fundamental, mas dá um panorama geral para a audiência entender qual que é a magnitude, não só do varejo, mas também da sua responsabilidade. Bacana, Thiago. Quando a gente fala prevenção de perdas, né, o pessoal fala assim, antigamente era muito técnico, né? Eu vou olhar as perdas dentro de uma operação, dentro de um negócio, mas hoje o controle está em toda a empresa. Né? E você olha, a perda ela é uma perda financeira, não só de produto, pode ser uma perda de imagem, e aí você tem que associar os riscos do negócio. Então, quando você olha seus processos de negócios e os processos administrativos, você separa em duas camadas. E aonde estão os principais riscos? Novamente, olhando os pilares estratégicos, né? Os pilares operacionais, então conhecer a sua operação. Número de lojas, está próximo ao cliente, você tem um centro de distribuição, não tem? Em que indústria eu estou? Então, toda indústria tem seus riscos inerentes ao seu negócio. Sim. Então, olhar sempre para a indústria e os riscos conhecidos. Então, você fala assim, eu conheço os riscos do meu negócio. Tá bom, mas tem os riscos desconhecidos. E aqueles mais complicados é quando você fala unknown. Eu nem conheço que existe aquele risco. Então, é um risco totalmente desconhecido. Então, está sempre antenado no seu negócio. As modalidades, por que é o risco? É impacto versus probabilidade. O impacto geralmente financeiro, né, vai gerar um impacto na sua operação, seja pelo risco que ele está estabelecido, o impacto vai gerar até um risco de imagem, você pode perder seus clientes. Então, por que a gente trabalha? Para atender melhor o cliente e ter rentabilidade, né? Entregar ao cliente aquilo que ele deseja, aquilo que ele espera, ter uma melhor rentabilidade nos negócios. Então, olhar isso. E qual a probabilidade do risco se materializar? Que transforma na vulnerabilidade. E aí você estabelece uma cadeia de controles internos para minimizar as perdas no risco aceitável. Quando a gente fala risco aceitável, é perda, a gente quer perda zero. É o ideal. Mas é o ideal, mas nunca existe a perda zero, né? Sim. Então, qual o nível aceitável que o board, a diretoria, o conselho de administração, ele deseja e ele espera para o seu negócio? Então, você tem uma aceitação de risco e calibra os seus controles internos, com base na inteligência em risco. Eu sempre falo que você tem que dar um passo à frente. One step ahead. Se você tiver um passo à frente, você mitiga os seus riscos, estabelece melhor uma estrutura de controles internos. E aí você segue fluido na sua organização, na sua empresa, da melhor forma possível. Sim, 2 pontos importantes, Maurício, que eu gostei. O primeiro é assim, conhecer o mercado, conhecer a sua indústria, a cadeia de valor e estar próximo ao cliente. Isso faz toda a diferença. Porque no final das contas a gente trabalha para o cliente, né? Então, assim, essa entrega, né? E o que você está dizendo, Osmar, vem de encontro a uma tendência que eu acredito e que a gente enxerga do nosso lado, da nossa empresa, de trabalhar em informação e dado. Quando você trabalha em informação e dado em tempo real, seja ela de onde que venha, você consegue tomar uma decisão mais apurada, mais acertada. Se você cria uma comunicação mais aberta, mais linear, de forma que você receba informações também do campo ou da sua área que você está atuando de uma forma muito mais qualificada e rápida, você está trabalhando. Então, eu acho que tem tudo a ver, essa gestão de risco é isso aí, tempo real, na veia, antecipar problemas, criar planejação, enfim, aquela doideira toda que você faz o dia inteiro, isso aqui. Não vamos falar aqui, né, que acho que ele vai ficar 2 horas falando disso aí. Nessa linha
que a gente está falando, né, eu enxergo que o compliance também é uma ferramenta de segurança, né? E como é que você pode falar da importância desse pilar dentro do seu dia a dia, numa estrutura, na estrutura da sua empresa, ou enfim, como é que você pode falar isso? Quando a gente fala do compliance, do regulatório, né, é do verbo to comply, seguir as regras. Estar aderente às regras, às leis, às normas, tanto nacional quanto internacional. Toda empresa que ela está estabelecida no território nacional e ela é multinacional, ela tem que seguir suas leis estrangeiras e as leis nacionais, leis do grupo, né, onde ele está estabelecido, e as leis nacionais. Então a gente fala 12.846, lei anticorrupção brasileira, e a gente pegar a Europa, né, a França, principalmente essa PANDAN, que é a lei anticorrupção, FCPA nos Estados Unidos, né, o K-Bribery no Reino Unido. Então, quando você estabelece uma estrutura de controles e uma estrutura de compliance, ela é muito oportuna, por quê? Você tem que aderir todas as regras. A gente fala que com compliance não tem aceso ou apagado, sim ou não, certo ou errado. Tem que estar sempre certo, você tem que estar sempre em compliance. Então, quando você segue uma regra, uma lei que é estabelecida e você coloca uma estrutura para que você siga um compliance, você segue fluido, segue organizado e segue de acordo com as regras. E aí você deixa de se preocupar bastante, porque quando você não segue as regras pode ter autuações, perdas financeiras, impactos. Então, sempre olhando para o seu negócio. É aquilo que você falou, Thiago, olhando para o cliente, né? Ter um encantamento do cliente. O cliente em primeiro lugar, os seus colaboradores também, ter um ambiente saudável. Então, todas essas regras de compliance, ela é muito bem-vinda e tem que ser muito bem estabelecida, o regulatório. Exatamente. Acho que tem que ser muito bem olhada, né, de forma de controle, né? Porque ela mitiga risco, com certeza, né? Eu acho que é perfeitamente aplicável em qualquer empresa. E agora entra muito na cultura corporativa, né? Porque, que nem o Osmar, tem a cultura das multinacionais, mas tem a tropicalização e a implementação da cultura, né? Cultura é que leva pessoas, que leva a liderança, principalmente, né? Com as unidades de negócio, com as linhas de raciocínio. Então, a cultura corporativa é importante para o varejo também, né? Então, acredito que é um desafio também implantar e introduzir essa cultura para o varejo como um todo, né? Em termos de decisão. Um dos pontos mais desafiadores é estabelecer a cultura. E a cultura é muito pelo exemplo, né? Se a liderança segue uma cultura de exemplo, disciplinada, eu costumo muito falar, às vezes o treinamento ele é mais difícil para o jogo ser mais fácil. Né? Então você treina, estabelece regras e dá exemplo. Então, quando você estabelece uma estrutura de compliance, uma estrutura, você tem um comitê de ética, um comitê de auditoria, comitês de crise dentro de uma empresa, e você fomenta uma cultura de compliance, uma cultura de riscos e controles, uma cultura de governança, uma cultura de auditoria interna, estabelece dentro da sua operação, você segue fluido. Então, estabelecer essas normas, a disciplina, a cultura, no seu dia a dia você vai vivenciando, e isso aí se torna fluido, passa a ser normal dentro de uma organização. Sim. Então, toda organização que tem padrões éticos, morais fortemente estabelecidos, essa cultura ela é normal. Então, todo mundo tende a ser ético, tende a cumprir as leis, as regras, com moralidade, estabelecendo os controles, seguindo as práticas como elas devem ser seguidas pelo padrão que é estabelecido, de exemplo, de cultura, de ética, de profissionalismo. Eu acho importante isso, porque esse ambiente alinhado é você trabalhar na sua mesa, olhar para o seu par do lado e saber que ele está no mesmo caminho que você, né? Tipo assim, não vou me preocupar, né? E eu concordando com o Thiagão, tá aí você falando, essa questão de cultura tem que ser trabalhada dia a dia, hora a hora, comunicação, para que ela desça em todos os níveis da empresa, né? Porque a gente está falando aqui, né? Mas existe o pessoal lá do front que também tem um trabalho importante dentro do processo, mas ele tem que estar alinhado lá em cima com a cultura, né? Então, eu acho que
é importante e um desafio, né? É desafiador, É um né? desafio. Dentro dessa linha não sei se você quer fazer alguma pergunta. Não, é isso aí, mano. Você pode tocar o barco. Dentro dessa linha, pensando um pouco no futuro agora, né? Vamos falar assim no futuro. Como é que você enxerga o profissional, primeiro você, né? E como é que você enxerga a sua corporação se movimentando com essa questão da parte de segurança, compliance, auditoria? O que você espera? O que você sonha em ter? O que você imagina? Enfim, queria um pouco da sua experiência agora, que você está aqui por causa disso, para passar para o pessoal que está lá do outro lado. O que você espera e, de repente, aqui a gente pode até fazer alguma coisa. O futuro é promissor, né? Porque, assim, já deixou de ser um profissional só de segurança, um profissional só de prevenção. É um profissional que ele visualiza negócio. Então, ele tem que estar muito alinhado ao seu negócio, ao planejamento estratégico. E o que olha de futuro? Tecnologia está vindo com toda a força, né? Então, está sempre atualizado. Esse profissional tem que estar sempre antenado, olhando as últimas tecnologias, a modernidade, e olhar sempre para a área de governança, sempre olhar para um planejamento estratégico, sempre olhar para o financeiro, regulatório. Então, hoje, um profissional multifacetado, multidisciplinar. Não é um profissional simples de se achar no mercado, mas é um profissional que tem que sempre buscar atualizações e conhecimento. Então, o futuro é muito promissor para esses profissionais estarem envolvidos cada vez mais com o negócio, com a liderança, com o board, com o C-Level, com a presidência, entender os direcionamentos estratégicos, porque se você não entende o direcionamento, se você não entende o aspecto de governança, você fica mais um. Então, claro, se o profissional ele quer se diferenciar, eu falo que esse profissional tem que ser como se fosse um barco à vela, né? A gente fala na governança corporativa. Você não consegue controlar o vento, você não consegue controlar o mar, as pressões, mas você consegue calibrar a sua vela para você navegar, às vezes, por mares turbulentos. E, às vezes, quando você navega de uma forma, você compete melhor, você está em destaque na vanguarda tecnológica, na vanguarda operacional, na vanguarda de governança, porque você sabe calibrar a sua vela para você melhor navegar e chegar em mares tranquilos, né? Então, esse profissional é o profissional que busca a excelência, tem que buscar a excelência e ser cada dia melhor no que ele faz, melhor atendendo seus clientes, melhor atendendo sua empresa, trazendo resultado, né? Porque não é só investimento, é colocar o investimento, você coloca o investimento e você quer resultado para dar mais conforto aos seus clientes, ao seu negócio, aos acionistas. Então, esse é o profissional que ele é multifacetado, Maurício. E olhar para o negócio, né? Totalmente. Porque antigamente não olhava para o negócio, olhava para a minha mesa, o que eu faço, né? E fazia bem, mas olhar para o negócio, porque no final do dia a empresa tem que subsistir, ela tem que dar resultado, ela tem que vender, ela tem que atender bem o seu cliente, e todo esse cenário tem que estar bem estruturado com tudo isso que a gente está falando aqui de cultura, compliance, equipamento, processo, para que no final, lá no forninho da padaria, saia o pãozinho direitinho, para que o cliente final tenha satisfação, né? Eu acho que tem tudo a ver. E o profissional como você, e a gente sabe disso, né? Por isso que você, de novo, você está aqui, é se atualizar, né? Ter essa visão primeiro para cima, olhar para o negócio, ou seja, para o time de C-Level e entregar para ele informações relevantes para também eles tomarem decisões relevantes para o dia a dia. E você, do seu lado, ter esse olhar também de uma forma muito clara, muito concentrada, alinhada, para que o barquinho, a vela, não vire, né? Então, que ele possa balançar, mas virar ele não vai virar. Então, tem tudo a ver. Eu acho que é isso mesmo. Eu não sei se o Thiago... É um conteúdo fantástico aqui, vai muito de encontro com o nosso tema, né? Gestão de risco, segurança corporativa e a governança que protege e impulsiona o resultado, né? Então hoje a gente vê profissionais de segurança que não só tem essa visão da gestão, da prevenção, mas ele faz parte integrante do negócio, né? Ou seja, ele reporta direto para o board porque é estratégico das empresas, né? Fantástico, Osmar. Agora, vamos
Qual o recado que você dá, Osmar, para nossa audiência? A gente tem 30 mil inscritos aí no canal do CT Hub. Eu vou convidar também nossa audiência para seguir a Avantia no LinkedIn, então é Avantia Tecnologia e Segurança, seguir no YouTube e no Instagram siga Avantia. Dá um recado para nossa audiência, para o profissional, para os gestores de segurança de outras verticais, Claro. né? Que a gente traz várias verticais aqui, os gestores, e também para aquele profissional que está aprendendo, está evoluindo. Eu acho que é importante compartilhar a sua experiência aí para. Bacana, Thiago. Então, assim, para todos, eu queria agradecer esse momento, novamente, Maurício, Thiago, por estar aqui presente, e para todos os profissionais, buscar conhecimento, estar com parceiros corretos, parceiros sérios, né, que trazem, a gente estava conversando há pouco, né, trazer resultados, indicadores para que vocês possam mostrar os resultados para empresas onde vocês estão implementando as tecnologias e trazer resultado, o que tem de melhor no mercado, para trazer o melhor para o seu cliente e para a sua empresa, para o seu negócio. Então, buscar conhecimento. Hoje em dia, a gente tem um mar de informações e com facilidade de buscar conhecimento. Hoje, ninguém pode ter desculpa de falar assim, eu não conheço tal coisa, porque só entrar na internet você já conhece tudo, né? Pelo menos tem uma noção de que tem pela frente, e buscar conhecimento e trazer esse conhecimento e entregar conhecimento. Então, eu acho que o grande profissional do futuro é aquele que vai trazer o conhecimento e usar a tecnologia a seu favor, usando tecnologia com o seu conhecimento, e não só o da tecnologia. Então, esse mix é o profissional do futuro que ele vai se destacar bastante no mercado de trabalho. Fantástico. É isso aí, O cara que é aula, doutor, hein? tá vendo? Tá vendo? Falei para você. É contigo, Maurício. Quer dar um recado final? Primeiro agradecer a audiência, feliz de estar aqui de novo, né? Espero estar mais vezes, né? Junto com o Thiago e o Osmar aqui, agradecer, Osmar, o seu tempo, né? Eu sei que é muito competido, né? Muito competitivo. O nosso, é o nosso, né? Agradecer a audiência mais uma vez, a gente tá muito orgulhoso de ter esse episódio e falar que vem mais aí por aí e tamo junto. Osmar, muito obrigado. E conte com a gente também, tá bom? E Tiagão, mais uma vez, tamo junto. Vamos para a próxima. É isso aí, Security Talk, 6ª edição, Osmar Daleroy, gestão de risco e segurança corporativa, um espetáculo. Vem com a gente, muito bom. Obrigado.